Boa noite. Vamos a Eclesiastes, provavelmente a penúltima pregação da série. Esta é a 43ª pregação em Eclesiastes. Vamos ao capítulo 12. Versículos 1 em diante. Então, Eclesiastes 12, de 1 em diante, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, bela, misteriosa, que possamos interpretá-la de uma maneira coerente, pelo menos aproximadamente do que foi intencionado pelo autor, e as aplicações sejam corretas e úteis para as nossas vidas, e que os jovens, mais uma vez sendo dirigidos aqui diretamente por Salomão, que abram bem os ouvidos e que sejam fiéis ao que está aqui sendo ordenado, ou exortado, ou sugerido, ou aconselhado para eles. E que todos nós, independente da idade, aproveitemos também as mesmas palavras, cada um de acordo com a própria circunstância. Para o louvor de Jesus Cristo, nós pedimos isto. Amém. Então, a partir do capítulo 11, conforme já vimos na semana passada, o versículo 8 do capítulo 11, Salomão se dirige especialmente aos jovens, até quase o final do livro. Então aqui ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Alguém pode dizer: mas eu tenho uma memória muito boa e isso não é difícil para mim, me lembrar de Deus continuamente. Todo dia eu me lembro de Deus. Mas não é essa a maneira correta de entender isto. O lembrar aqui tem um peso muito mais forte do que apenas trazer à memória esse Deus, ou a existência dele. Mas o lembrar aqui é considerar, levar a sério esse Deus. E quando se fala de Deus, o levar a sério inclui obedecê-lo. Mas eu quero ficar mesmo com a ideia de levar a sério, considerar todo dia. O jovem está sempre ouvindo o que é o futuro da igreja, o futuro do país, o futuro do mundo,
sempre está pensando no futuro. O namoro aponta para o casamento aponta para a chegada de filhos. O segundo grau aponta para o vestibular. A faculdade aponta para a formatura, que aponta para a obtenção de um emprego. Futuro, parece que tudo é futuro na vida do jovem. Se tudo é futuro, pode pensar que o presente importa pouco, mas obviamente que não é assim. O próprio vestibular será, ou Enem, como é mais modernamente hoje chamado, será consequência de um bom primeiro e segundo grau. A profissão será fruto de um bom curso na faculdade. O casamento será fruto de um namoro equilibrado e de uma boa escolha no presente. No aspecto moral, o homem será no futuro o que começou a ser no presente. No aspecto espiritual, aí que é importante mesmo o presente. E o jovem está na fase exata, em termos de energia, de vigor para se dedicar a Deus, para considerar Deus na sua vida. O problema é que essa fase passará. E é exatamente esse o argumento de Salomão. Exatamente este o ponto que ele utiliza para justificar o seu conselho. Ele poderia apenas dizer: jovem, abre o olho, a tua juventude vai passar e você vai envelhecer e você morrerá. Mas ele preferiu dizer a mesma coisa de uma maneira extensa, poética, tocante e super detalhada, passo a passo, até o versículo 5, a primeira parte do versículo 5, ele usou uma fórmula, antes que, e citou 15 características da velhice, que o jovem vai experimentar, até chegar ao ponto de enfrentar a própria morte. Então ele usa antes que, como fórmula, e vai entrando aqui nos detalhes. Deixe-me dizer que há diferentes interpretações para as diferentes imagens, figuras que Salomão se utiliza aqui. Não variam muito, não. São poucos, mas existem. E eu não vou, como são muitos, eu não vou ficar dizendo para cada um, tem quem pense assim, 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 tem quem pense assim, assim, assado. Eu vou colocar aqui, pessoalmente eu acho mais razoável, que venha a ser a que é bastante aceita entre os comentaristas. Então, vou dar a minha maneira de ver, sem dogmatizar, inclusive prevenindo a vocês que versões diferentes podem ter palavras diferentes, inclusive. Então, se a sua versão está um pouco diferente, não se preocupe, é assim, e você pode aprofundar depois, se quiser. Então, ele usa de figuras, ele usa linguagem literal, às vezes, volta para a figura, alguns acham que ele não volta para a figura, que ele continua no literal. Então, não é totalmente, não há uma ideia única, mas não muda o recado dele. O recado. Jovem, considera o teu Criador, porque tu vais envelhecer e vais morrer. Esse é o recado. Então, o que ele usa para dizer isso fica de uma importância secundária, embora, claro, nós vamos tentar ser o mais exatos possível. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que tu dirás, não tenho neles prazer. Esses maus dias, conforme eu penso, não são dias comuns de dificuldades e dores que qualquer pessoa enfrenta, ou qualquer até criança enfrenta, e jovem, e velho, seja quem for,
mas eu entendo aqui que são relacionados com a chegada da idade, que é o contexto dele. Então, antes que esses maus dias cheguem, os anos que vão complicar a sua vida. A perda de energia, a falta de prazeres, falta de garra para enfrentar desafios, a falta de maiores sonhos. Se escureçam o sol, a lua e as estrelas, em algumas versões tem, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. E se escureçam o sol, a lua e as estrelas, é uma parte que há várias opiniões. A que mais predomina é a ideia de mente não mais tão lúcida, raciocínios não mais tão claros, já meio enevoados, com a memória faltando. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, depois de um dia de chuvas e trovoadas, o que se espera é um dia ensolarado, geralmente. Com a velhice, a esperança de dias melhores não existe mais. Vai desaparecendo. Depois de um problema, outro. Depois de uma dor, outro. Depois de uma chuva, outro. Depois de uma tempestade, outro. Não há mais o sol na figura dele aqui. E muitas vezes não é depois de, é junto com, é paralelo. O paralelo à chegada, à existência de problemas, tanto da mente, como parece que ele falou, quando falou as estrelas escurecendo, e o sol, a lua, o esplendor desaparecendo, a ideia de uma coisa da mente, quanto à parte física. E tremerem os guardas da tua casa. Aí ele explica, é bom quando explica, né? Porque aí não tem discussão. Os braços, falando obviamente da firmeza, ou mesmo de doenças, tipo mal de Parkinson ou outras, e mesmo que não tenha essas doenças, esse tipo de doença, mas a fraqueza vai chegando. Quarto exemplo, te curvarem os homens outrora fortes. Aí ele explica de novo, as tuas pernas, fraqueza, falta de força, a ponto do andar começar a ficar mais lento, mais curvado. Cessarem os moedores da tua boca, por já serem poucos. Obviamente, queda dos dentes. Eu sei que dentaduras e implantes ajudam, com a ciência que chegou de lá de Salomão para cá, mas nem sempre é possível, muitas vezes não é nem acessível a todo mundo, e mesmo que seja acessível, tem até condições financeiras, mas existem certas pré-condições para que sejam feitas qualquer tipo de cirurgia ou coisa assim. Muitas vezes a pessoa tem médicos bons, tem dinheiro para fazer, mas a saúde não permite. Quantas e quantas vezes não dá mais? Se escurecerem os teus olhos nas janelas, a vista ruim, claro. Praticamente 100% das pessoas idosas adquirem a visão turva, chamada catarata. A ciência resolveu esse problema de uma boa forma também, mas muitos também não conseguem, por motivos diversos, isso, e se conseguem, não são bem-sucedidos, e se são bem-sucedidos, aparecem outros problemas, provavelmente, e seja como for, a visão vai diminuindo muito, e ainda há uma série de doenças oculares, que a velhice só faz piorar. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Uns acham que está falando da falta de dentes, pelo menos na época, em que os lábios ficam mais para dentro.
e a dificuldade de articular. Eu, pessoalmente, acho que entra, talvez, aqui a voz fraca, sem força, ou não tem vontade de falar. Não puderes falar em alta voz. Você ouviu um velho gritar bem alto? Não se ouve. Se ele tentar, não vai conseguir, porque ele não vai ter mais força nos pulmões. Te levantares à voz das aves, ou falta de sono, muito típico da velhice, ou noites mal dormidas, mesmo com sono, mas mal dormidas por desconfortos, dores, em que ele deseja ardentemente a chegada dos primeiros raios de sol, para poder se levantar e acabar aquela noite de espera, de desconforto. Todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem surdez. E esse é um problema que a medicina evoluiu pouco. Pouco, muito pouco. Há todo tipo de aparelhos hoje, mas muitos não resolvem, não ajudam, às vezes até atrapalham. Mesmo com aparelhos. 11º, como também quando temeres o que é alto, começa com medo de descer uma escada, aí depois fica com medo de descer um simples degrau. Depois a própria altura, sem degrau nenhum, no plano, mas a própria altura já amedronta. Aí tem medo de andar, já precisa de uma bengala, e da bengala passa para a cadeira de rodas. E te espantares no caminho, qualquer coisa é uma ameaça. Sem condições de se defender, não sabe nem de onde vem o barulho que está ouvindo, não é mais bem orientado, uma simples queda seria um desastre. Te embranqueceres como floresce a amendoeira, se referindo aos cabelos brancos. O gafanhoto te for um peso. Alguns falam apenas que o gafanhoto passa na tua frente ou coisa assim. Então, a ideia aqui, de duas, uma, ou é realmente o fato de que um gafanhoto que é bem leve se tornar um peso para um velho, qualquer objeto vai ficar pesado, ou alguns acham que não é o caso, mas a ideia de um gafanhoto ser leve e voa para aqui, voa para ali, e extremamente ágil, em contraste já com o contrário da agilidade do velho, que vai ficando mais pesado e mais difícil. Não ele mais pesado, mas os movimentos bem mais difíceis e menos ágeis. Te perecer o apetite. Essa aqui é muito interessante, essa parte, porque literalmente no hebraico a palavra aqui é alcaparra. Alcaparra. A única vez na Bíblia que tem essa palavra. E o que tem uma coisa a ver com a outra? No caso seria quando a alcaparra cair, ou falhar, ou não servir mais, uma coisa assim. A alcaparra, de acordo com os estudiosos, ela servia para estimular o apetite. Tanto o apetite de comer, mesmo fisicamente, quanto o apetite sexual. Uma coisa ou a outra. Tanto que alguns livros falam diretamente na queda do apetite sexual da pessoa que vai avançando nas idades, tanto homem como mulher. E outros acham que é mais para a área da alimentação mesmo, mas seja como for, é válido os dois casos. O apetite de uma coisa, da outra, da vida. Escorrega, como diz o original lá, ou cai, não tem mais o apetite. Esse é o 15º. No meio do versículo 5. Então, nós lemos. Agora, ele passa para o literal. De repente, ele passa para o literal. No meio do 5. Depois de 15 exemplos que ele dá de envelhecimento, aí ele diz:
porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Eterna, no hebraico, pode significar, sim, eternidade, a palavra lá. Mas nem sempre. Tem a ideia também de por muito tempo, ou enquanto estiver valendo, uma coisa assim. Então, é um motivo de grande discussão nas passagens em que o Velho Testamento fala da eternidade. Porque esta palavra não prova algo sobre a eternidade, porque pode estar falando de um tempo muito longo. E às vezes pode estar falando sim, depende muito do contexto. Seja como for, tudo indica aqui que a questão aqui não é uma vida eterna, ou uma existência eterna. Apenas o lugar para onde estão os pais. Ou seja, a sepultura. Vais à casa eterna. Vai ficar lá. O lugar definitivo, em termos de vida terrena, é a sepultura. Chegou lá, acabou. Pronto. Isso nós já comentamos ao longo de Eclesiastes também, não é a primeira vez que ele dá esta ideia. Então, agora ele já está chegando perto da morte. Quando ele diz, vais à casa eterna. E os pranteadores andam rodeando pela praça. Deve estar se referindo a profissionais que eram contratados para chorar e gritar diante de cadáveres de pessoas mortas. Chamadas carpideiras, eram mulheres que tinham como profissão, como costume fazer isso. A ideia aqui é como se eles já, ou elas, estivessem já esperando que a pessoa morresse para fazer o seu trabalho de lamentação. Então, é uma passagem pesada, em que Salomão se dirige aos jovens de uma maneira mesmo extremamente objetiva, não alivia e vai fundo mesmo. É como se ele quisesse realmente provocar pensamentos e decisões por parte dos jovens. Lembre-se do seu Criador. Algumas versões têm essa repetição, outras não têm. Mas, seja como for, é uma mera repetição do que ele tinha dito antes. Lembre-se do seu Criador. E usa a mesma fórmula. Antes que. Só que agora de forma, penso eu, metafórico de novo. E muito poético, dramático, usando 4 figuras para representar o final da vida. Alguns acham que ele não voltou à metáfora, à linguagem metafórica, mas está continuando com a literalidade. Então ele diz aqui, antes que se rompa o fio de prata. Os que acham que é literal, acham que é a medula da espinha, da coluna. Eu penso que seja, juntamente com o restante da figura, se despedace o copo de ouro. Né? Eu penso que muitos, a maioria pensa, que ele dividiu aqui em 2 figuras. A primeira seria um vasilhame, uma lâmpada daquela época, uma lamparina, segura por um fio. Ele colocou o fio de prata, talvez para dar o valor, para mostrar a força, não sei. E aqui a palavra copo seria esse vasilhame, esse utensílio, onde estivesse o óleo da lâmpada. Então, a ideia aqui é uma lâmpada pendurada por um fio, uma lamparina daquela época. Então, quando ele diz que rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, se estrague o copo de ouro, esse fio, de alguma maneira, rompeu. E, obviamente, caiu o vasilhame onde estava
e acabou a luz. Aí, nesta ideia, ele falaria aqui do final da luz. Ele se dirige, fala da vida como se fosse luz. E ele pinta, então, a imagem desta luz se acabando. Caiu onde estava a luz, o que sustentava a luz, caiu no chão, se estragou, derramou tudo e a luz se acabou. Essa seria a ideia. Então, é como se a falta da luz ou as trevas chegando, como fosse a morte chegando. E sabemos que muitas vezes a Bíblia fala da vida como luz e da morte como trevas de fato. Alguns acham, que eu não vejo muito assim, pessoalmente, como eu disse, que esse fio seria a medula do corpo humano e esse vasilhame seria o cérebro. Não sei de onde tiraram isso, respeito, mas não vejo pessoalmente assim. Aí ele vem com o segundo par de figura, uma segunda figura. Se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço. Agora a ideia de água, em que a vida é sustentada por água. Se tem sede, vinde a mim e bebam. Esta ideia de água que sustenta a vida. Então, no primeiro exemplo, a luz se acabou, virou trevas. Agora, no segundo exemplo, a água se acaba também. O fornecimento de água tão vital para a vida se encerra. Então, é como um poço. Aqui a ideia em que quebrou-se o cântaro de tirar água, e mais do que isso, até a roldana por onde rodava a corda que trazia o balde lá de baixo para encher o cântaro, a roldana quebrou. Então, nem o balde, não vem mais balde nenhum lá de baixo do poço, e mesmo que chegasse, não tinha mais nem cântaro para encher de água e levar para casa. Fim! Acabou! Não tem mais nenhum fornecimento de água para esta vida. Ainda dentro da ideia literal, uns acham que o cântaro é o coração, e que a roda junto ao poço são os nervos. Aí eu não sei porquê, mas eu estou dando só como curiosidade para vocês, porque realmente talvez, provavelmente ele voltou para as figuras, mostrando o final. Agora, realmente ele deixa as figuras de vez. É óbvio. E diz literalmente que a vida chegou ao fim. A pessoa morreu. O pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Uma afirmação valiosíssima entre a distinção entre corpo e espírito humanos. Essa afirmação é totalmente coerente com Gênesis capítulo 1, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, não 1. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É impressionante como Salomão descreve claramente estas duas, vamos dizer, etapas
ou dois conteúdos, dois elementos que formam o ser humano: corpo e espírito. O corpo veio da terra, formou o homem, obviamente o corpo do homem do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida, ali transmitiu o espírito do homem, e ele passou a ser alma vivente, corpo e espírito juntos. É curioso que quando ele diz, volte ao pó, e o Espírito volte a Deus que o deu, ele está se referindo aqui, mesmo sem comentar, ao primeiro versículo do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador. Então aqui ele se refere a Deus precisamente como o Criador. De quem? Da humanidade inteira. É verdade. De tudo que foi criado. É verdade. Mas é bom enfatizar o aspecto individual, porque ele está falando aqui com uma pessoa. Eu não creio que ele tenha em mente uma pessoa específica, com o nome lá que ele conhecia, um conhecido dele. Tá? Não, mas é evidente que ele quer que o leitor entenda que ele, Salomão, está falando pessoalmente com ele, leitor. Individualmente, não está falando com o vizinho do leitor. Não está falando com o grupo ou com a família do leitor. Ele está falando individualmente, desde o começo, do que nós chamamos de capítulo 12. Os capítulos não estão lá no original da Bíblia, né? Da Bíblia, capítulos nem versículos foram colocados muito depois. Mas do que nós conhecemos como capítulo 12, quando ele disse, lembra-te do teu. Lembre você, lembra-te do teu, singular, singular. O jovem pensa muito em termos dos amigos, das amigas, dos colegas. A mente do jovem praticamente vira uma estação repetidora do que pensam os amigos, as amigas. Porque é minha amiga, porque é meu amigo, porque é meus colegas, porque é isso. Minutinho, você não tem cabeça, não. Às vezes o pai do adolescente dá vontade de perguntar. Você não pensa por si próprio? Mas não adianta ir por aí, vai só se frustrar, o pai ou a mãe, porque o jovem é assim. Você foi, eu fui. Então, é assim. Claro que nós temos, o jovem ainda tem cabeça, ainda pensa também, lógico. Mas que ele é altamente influenciável pelos colegas, e que se acostuma muitas vezes a pensar em grupo, em tudo, a maneira de falar, as gírias, a roupa, muito do que eles vivem e praticam é ali fruto de que se troca de ideias, de experiências, de filosofias de vida, aliás, muito desenvolvidas, né? Num jovem de 14 anos, 15 anos, né? Muito aprofundada, né? Fruto de muita investigação, talvez até teológico, né? Seja como for, é assim. Então, eu não sei, o jovem, quando está sozinho, ou sozinha, em casa, na sua cama, ou em algum momento só, ele não pode deixar de encarar o fato de que ele é um indivíduo, um corpo, uma alma, uma criatura de Deus. E vai ter que se entender com esse Deus. Cadê meus amigos? Não tem amiga nenhuma aqui. Cadê meus amigos? Não tem amigo nenhum aqui. É pessoal.
Então Salomão diz: ô jovem, estou falando contigo aí, estou falando com a tua classe, não, só tu, considera, leva a sério, não é os teus colegas, não, nem mesmo os teus professores, que já não levam muito mesmo, muito menos os pais, aí é que não levam também muito, é mesmo que fosse, não estou falando disso. Leva a sério o teu Criador. Este é o momento para você levar a sério. Então aqui ele volta à origem, corpo, formado do pó, e alma, ou espírito, soprado nas narinas do homem. Agora é o contrário, é o reverso. A morte é um retrocesso desse processo, pelo menos provisório. Então, do jeito que era, não era nada, Deus criou um, criou o outro, soprando nas narinas do homem, e ali estava uma unidade. Dali para frente, ser humano era corpo e espírito. Ser humano, vamos dizer, no seu estado normal, pleno. Era assim. Mas essa unidade pode ser e é fraturada com a chegada da morte. Quando o corpo morre, esse morreu. Esse voltou ao pó mesmo. E o espírito não morre. A ideia é exatamente essa, é que não morre mais. Ficou imortal. Não, está falando do crente. Não, estou falando dos dois. Crente, não interessa. O espírito do ser humano é imortal. Ele não morre mais. Ele vai existir eternidade adentro. Pronto, então dali para frente vai ser assim. Não. Claro que não está aqui no texto, e nem eu vou aprofundar aqui, não nos compete. Mas Deus criou o corpo e o espírito para estarem juntos. E eles estarão juntos a eternidade adentro. Haverá ressurreição, quando crentes ganharão novos corpos, corpos glorificados. E os não crentes ganharão corpos, não vou dizer glorificados, mas corpos que vão enfrentar o juízo divino e vão para o inferno. Corpo e espírito, novamente juntos. Então, é possível separar corpo e alma e ainda continuar a existência humana? Sim, mas uma existência, como disse, anormal, provisória, até Deus novamente juntar corpo e alma, e agora um corpo não mais perecível. E ele diz aqui, o corpo vai para o pó. Ele veio do pó, ele volta. E volta mesmo. Todo corpo criado por Deus vai voltar para o pó, com exceção da geração que participar do arrebatamento, em que os corpos serão transformados. Mesmo assim, serão transformados. Então, aquele corpo de pó, num certo sentido, vai cessar. Vai cessar, porque não mais será como era. Então, ele vai ter um fim, mesmo nessa geração do arrebatamento. A parte dela, todos os corpos dos crentes voltarão ao pó e dos não crentes também, igualmente. E o Espírito?
volta para Deus que o deu. Ele não soprou as narinas de Adão? Veio de Deus. Então, volta para Deus. Salomão não entra no detalhe do julgamento para a vida ou para a morte, não fala. Ele só fala que o espírito não passa por um processo de desmoronamento ou de final de existência, como o corpo humano vai passar. O seu corpo meu vai passar. Ele não comenta aqui, mas é interessante que lá, logo acima desta passagem, ou anterior a essa passagem, nós lemos no 11:9, dizendo o quê? Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então não é, escapei, meu corpo veio do pó, volta ao pó, escapei de prestar contas. Acho que Salomão, não sei, não foi muito claro aqui, talvez até tenha se enganado, não sei. Não. O seu espírito volta para Deus que o deu. Está aqui ele, bem na sua frente. Para fazer o quê? Ele não trata aqui, mas ele disse lá, e a Bíblia todinha afirma que este retorno a Deus não é retorno só para ele ticar numa lista de seres humanos e dizer, ok, já vi seu espírito, volte para o estoque. Vai lá para o armazém de espíritos humanos, de onde eu lhe tirei, volte para lá e pronto. Mais um, só ticando aqui e pronto. Uma coisa impessoal, puramente existencial, de chega ali, guarda e acabou. Não. Jovem, você vai prestar contas a Deus. Você vai voltar para Ele, embora não esteja exatamente aqui no nosso texto. E depois vai juntar novamente corpo e espírito. Em suma, enquanto está com vida, o jovem é exortado a se lembrar, considerar o Criador. É interessante que, em termos de conhecimento, de experiência de vida, talvez não fosse tão necessário Salomão descrever aqui 15 características do envelhecimento, porque uma criança de 8 anos está vendo, se não o pai, mas a avó, ou hoje que a idade média aumentou muito de vida, bisavó com vida, mas velhinho. Então, muitas crianças sabem muito bem. Diga para uma criança de 6 anos imitar um velhinho. Ele vai imitar isso aqui tudinho. O andar do velhinho e tal. Hein? Vai botar, né? Vai imitar perfeitamente. É quase caricaturesco. Mas é curioso que, mesmo não sendo grande novidade do que Salomão está dizendo aqui, porque é do conhecimento da experiência de vida, mas ele diz, o Espírito Santo diz, Salomão, coloque isto. Então, a ideia é que muito mais do que um conhecimento científico ou existencial, que inclusive com a ciência é muito mais desenvolvida do que na época de Salomão, nas classes de aula, os jovens hoje muito cedo veem, claro, veem, sabem, estudam, tudo do ser humano. Não precisa nem ser um médico, mas as coisas mais elementares, como as que foram ditas aqui, estão lá. É curioso. Mas é como se Salomão estivesse dizendo, coloque isto dentro do seu coração, absorva este fato, se imbua da verdade, que você vai ficar velho, falo já
a opção de não ficar velho, claro, mas considerando que está se dirigindo a alguém que vai envelhecer, considere isto, vai ser difícil. Mas, pastor, numa época de depressão, pós-pandemia, em que os jovens estão muitos deles querendo acabar com a vida, e não querem mais nem viver direito, e sei lá, texto que se traga, em vez de se animar, é a palavra de Deus que está dizendo: aproveite a sua energia, aproveite o seu vigor, a sua saúde, seus sonhos, e de alguma forma, coloque Deus dentro disso, dê um jeito, e coloque de uma maneira séria, faça da sua vida algo que só tem sentido tendo esse Criador em alta consideração, pensando nele, refletindo sobre ele, aprendendo sobre ele, aprendendo dele. Inclua de uma maneira central esse Criador na sua vida. Depois eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho meus esportes, eu tenho que namorar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu não tenho tempo. Quando tiver mais sossego, eu casar, e chegarem meus filhos, sei lá, já um emprego, aí eu vou me dedicar mais às coisas lá de cima, de Deus e tal. E Salomão diz: não faça isto, nunca vai chegar esse tempo em que você vai achar que está agora totalmente em condições de se dedicar a Deus. Nunca vai chegar. E mesmo que chegasse, já iria lhe encontrar sem vigor. Então, homem ou mulher da meia-idade ainda tem um bocado de vigor, já não tanto quanto o jovem. Certo? Mas já está começando a decair na sua capacidade de pensar, de considerar, de servir, de trabalhar para este Deus. Começando a decair. E os problemas que ele tinha na mocidade, de fato, desapareceram. Mas surgiram outros, que ele nem pensava que iriam aparecer. Tudo bem, eu pensei que eu não ia ter tanto vigor quando fosse jovem, mas que ia ter muito mais tempo. O de meia idade não vai ter, não. Agora, o velho, mesmo quando chegou aqui nesse ponto, pode até ter mais tempo mesmo, mas agora já caiu. Muito. E, como disse lá, até o esplendor das estrelas e do céu perderam o valor. Já não se concentra mais, já não se lembra mais do que leu, já não entende mais o que está lendo direito, confunde um pouco e a lucidez vai passando. Então, fica. Jovem, aproveite o seu pique para se relacionar com Deus com toda a sua força e todo o seu entusiasmo. Eu quero encerrar dizendo que podemos fazer o mesmo raciocínio da semana passada, quando eu disse que, embora Salomão estivesse se dirigindo a jovens, que isso poderia ser aplicável lá no capítulo 11, e agora este aqui, para todo o ser humano. Mas é melhor aproveitado pelo jovem que está no alto da vida. Mas uma criança pode ouvir isso, um maduro pode ouvir isso, está em tempo ainda de ouvir isso. Mas o que eu quero mesmo dizer no final aqui é que, para muitos, a velhice não vai chegar. Muitos. Eu não sei o percentual. Não sei. Pá! Um acidente. Um tiro. Um derrame. Um infarte. E milhares de outras opções. Encerrou. Não ficou velho nunca. Então, lamentavelmente, para esses,
tudo que Salomão disse aqui não é muito aplicável. Eu discordaria. Eu diria que aí é que é. Porque se você é jovem, vai ter um monte de tempo pela frente. Ainda vai ter a fase madura pela frente, até chegar à velhice e tal, ainda tem todo esse tempo. Se ele está dizendo, cuide, quanto mais para alguém que está com os dias contados em termos de meses, ou semanas, ou dias, ou anos mesmo, você não vai chegar em 20. Quantos anos você tem? 15. Você não vai chegar em 20. Você sabia? 20. Você vai sofrer uma virada de carro. Você vai morrer com 19,5. Então é evidente que isso é muito mais aplicável para pessoas que nem na velhice vão chegar. Claro, é muito mais urgente. Agora, eu não posso lhe dizer, esse é o seu caso, é o seu. Claro. Então, considere que você vai chegar na velhice. E considere, então, tudo que Salomão disse. Mas fique aqui com um pensamento paralelo. Se eu chegar lá na velhice. Então, de uma forma ou de outra. Lembre-te do teu Criador. Hoje. Considera, leve a sério o seu Deus amanhã, imediatamente. É muito mais sábio do que dizer depois. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.